Oi, gente! Quis falar aqui para o maior número de pessoas possível um assunto que às vezes rola aqui no consultório com alguns pacientes, especialmente quando eu percebo que o paciente é muito negativo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o poder da palavra, sobre a vibração, né? Sobre em qual vibração será que você está? O que será que você está atraindo para você? Então, o que acontece com muita frequência? É muito comum as pessoas chegarem, especialmente, né, num primeiro momento, numa primeira consulta, e as pessoas afirmarem o tempo todo sensações e sentimentos negativos sobre ela, né? Por exemplo, já tentei fazer dieta várias vezes e não consigo, tenho compulsão alimentar, não consigo ficar sem comer doce, é muito difícil na minha casa, por isso eu não consigo. Gente, o que acontece? Quanto mais você vibra, quanto mais você fala essas palavras, você vai ser coerente com aquilo que você está falando. Então, se a pessoa ficar falando, repetindo para ela mesma o tempo todo: eu tenho ansiedade, por isso eu como doce, eu sou chocolatra, eu sou assim. Como você vai se comportar? Exatamente dessa forma, porque você está falando para você o tempo todo qual é o comando que as suas atitudes precisam obedecer. Então você dá o comando e seu corpo responde, suas atitudes respondem ao que você fala o tempo todo. Então a gente precisa parar e pensar antes da gente sair falando e afirmando coisas que estão sendo negativas pra gente, coisas que não vão de encontro com aquilo que eu busco pra mim, que vão de encontro com aquilo que eu quero, né? Então, se eu quero melhorar, né? Então esse é o primeiro passo. Por exemplo, trazendo isso para uma mudança de hábitos e emagrecimento. Se eu quero ser saudável e emagrecer, eu preciso começar a mudar as coisas que eu falo e não ficar afirmando o tempo todo: eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo parar de comer pão, eu tenho compulsão alimentar. Então, primeiro passo, né? Não precisa parar de comer tudo que você gosta. Primeiro passo, né? Eu não consigo emagrecer porque eu não vivo sem doce. Eu não consigo ficar sem comer. Quem que falou que precisa ficar sem comer doce para emagrecer? Então, as pessoas vêm com muitas crenças, vêm com muitos pensamentos muito definidos, que exatamente esses são os pontos que estão travando os resultados. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, quais são minhas limitações e quais são os meus desafios, né? Às vezes, para a pessoa, vai ser um grande desafio ela reduzir o consumo de doces, reduzir o consumo de alguns alimentos que estão indo contra o que ela quer, né? Então, eu sempre falo muito isso para o paciente. Então, por exemplo, eu ouço muito isso: eu tenho compulsão alimentar. Primeiro, compulsão alimentar é uma doença que, quando eu observo que a pessoa realmente ela é doente, eu encaminho ela para tratamento, né? Para psicólogo, para psiquiatra. Muitas vezes é realmente algo que tem que ser tratado, e muitas vezes com medicação e com terapia, junto com o nutricionista. Porque se a pessoa ela é realmente compulsiva, se ela tem compulsão de verdade, não é de um cardápio só que ela precisa, e nem muitas vezes só do profissional nutricionista, né? Ela precisa de uma equipe para ajudá-la. Mas a maioria das pessoas não tem doença compulsão, simplesmente elas comem bastante porque elas gostam de comer. Então ela come mais doce do que deveria, porque tá gostoso. Em vez de comer um pedaço de bolo, come dois. E às vezes tem aqueles momentos mesmo, né, de: Andréia, peguei a barra de chocolate e comi inteira numa TPM. Isso não é compulsão. Isso às vezes é a falta do autocontrole, é a falta de realmente você definir suas metas, suas prioridades, seus objetivos. É a falta de dar o comando certo para a mente, tá? Porque se você continuar falando: eu como uma barra de chocolate na TPM, o que você vai fazer? Comer a barra de chocolate na TPM. Então, primeiro, para de falar isso, para de ficar afirmando o tempo todo que você faz isso, que você é assim, e comece a mudar a forma de pensar.
Exemplo, eu fazia isso, eu não faço mais, né? Eu era assim e eu estava passando por um momento, né? Então, diferente da pessoa ficar afirmando também assim, eu sou ansiosa. Não, eu posso estar ansiosa por algum motivo. Claro que a gente tem um temperamento, né? E esse temperamento a gente consegue modular ao longo da vida. A pessoa não vai mudar da água pro vinho, mas a pessoa que ela tem uma tendência em ser mais ansiosa tem que trabalhar isso. Em alguns momentos ela pode estar mais ansiosa. Em alguns momentos ela pode buscar um pouco mais o doce, mas não ficar afirmando o tempo todo, eu sou, tudo coisa negativa a seu respeito, né? Eu faço, eu sou, eu como, eu não consigo, dieta não dá certo, não tem. Então a pessoa ela cria um bloqueio de mudança, ela cria um bloqueio de vibrações que vão ajudar, vibrações positivas. Então para de ficar falando a seu respeito o tempo todo coisas negativas e comece a vibrar em uma frequência diferente. Comece a falar coisas positivas para você mesmo ouvir. Eu era assim, né? Eu fiz isso, não eu sou assim, né? Eu estou passando por um momento de mais ansiedade, por um momento difícil aí na minha vida, e vou buscar melhorar, vou buscar ajuda, né? Para que eu saia da melhor forma possível e que a comida não vai me ajudar a resolver, né? Talvez um profissional, um psicólogo, enfim, vai te ajudar em não comer. Uma meditação, uma terapia, enfim, seja o que for. Então, gente, eu acho que esse é o recado, esse é um assunto que eu falo bastante com os pacientes no consultório e me deu vontade de vir falar isso aqui para que mais pessoas, né, ouçam, que eu acredito que vai ajudar bastante. Isso é algo muito comum, muito mesmo. Né, a pessoa às vezes ela trava as coisas de acontecer, né? Você pode estar bloqueando a prosperidade na sua vida, você pode estar bloqueando que as coisas boas venham e cheguem até você, porque você simplesmente fica o tempo inteiro afirmando coisas, não vai dar certo, né? Isso não é pra mim. E aí, quer dizer, as coisas não acontecem mesmo, né? Então a gente precisa sempre elevar a nossa vibração, né? Parar, pensar, né? O que eu estou fazendo para mudar uma situação que está desconfortável para mim. Eu acho que um dos primeiros passos é realmente mudar essa forma de pensar e a forma de falar, né? Então vibre coisas positivas a seu respeito, fale coisas boas, transmita coisas boas para as pessoas e acho que assim as coisas começam a fluir e você começa a vibrar numa frequência muito mais positiva. E aí as coisas começam a chegar e tudo começa a acontecer. E se você se pegar às vezes falando, eu sou assim, muda. Não, eu não sou assim, vou, né, já corrija na hora. Eu estou tendo uma atitude e o que eu preciso fazer para não ter mais essa atitude, né? O que eu aprendi com essa atitude? Aí a gente vai amadurecendo, né? Eu acho que isso se chama amadurecimento e a gente vai sempre buscando nossa evolução, tá? Espero ter ajudado e comentem se vocês gostaram. Um beijo.